Leviatã, uma das figuras mais misteriosas citadas na Bíblia. Você já ouviu falar dele? Sabe o que ele é e o que ele representa? O Leviatã é uma figura que aparece em várias partes da Bíblia e tem um papel importante nas histórias bíblicas. Neste vídeo, nós vamos descobrir quem é o Leviatã e qual é o seu significado. Antes da gente entrar na Bíblia, eu quero contar uma curiosidade para vocês. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre o Leviatã não foi na Bíblia, mas sim em jogos de videogame, e também é possível encontrar menções sobre em um livro de filosofia. Vocês conhecem o Thomas Hobbes? Ele foi um filósofo inglês que escreveu um livro chamado Leviatã. Esse livro é muito importante para quem quer entender um pouco de ciência política e filosofia. Nele, Hobbes fala sobre o monstro que existe dentro de cada um de nós. Hobbes dizia que todos nós, seres humanos, temos um Leviatã interno que precisa ser controlado. Esse Leviatã é a nossa natureza egoísta, que pode influenciar as nossas ações e decisões. Quando deixamos o Leviatã tomar conta, podemos prejudicar os nossos relacionamentos pessoais, familiares e até mesmo a sociedade como um todo. Você concorda com essa ideia? Você acha que temos um Leviatã dentro de nós? Comenta aqui se você concorda com a visão de Hobbes. Agora vamos adentrar na Bíblia. O Leviatã que aparece nas Escrituras não é exatamente o mesmo que o Hobbes falou. Na verdade, o Leviatã bíblico tem uma origem muito mais antiga, na cultura do Antigo Oriente Médio. Nessa região, existia a crença em uma criatura marinha maligna, que muitas vezes era representada como uma serpente ou um dragão. Essa criatura simbolizava o mal e o caos, e era encontrada em várias culturas, como a Babilônia e a Grécia Antiga. Na Bíblia, o Leviatã é mencionado em diferentes contextos. Em alguns casos, ele é usado como uma metáfora para os inimigos do povo de Deus. Por exemplo, em Isaías 27, Deus é descrito como aquele que derrota o Leviatã, representando os impérios que oprimiam Israel. Em outros casos, o Leviatã é usado como uma forma de mostrar a grandeza e o poder de Deus. Por exemplo, em Jó 41, Deus descreve o Leviatã como uma criatura incrível e assustadora, que só ele pode dominar. É importante lembrar que, apesar de usar essas figuras mitológicas, a Bíblia não é uma cópia dos mitos pagãos. A Bíblia foi inspirada por Deus e usa a linguagem e a cultura da época para transmitir a mensagem divina. A Bíblia não está dizendo que o Leviatã é um ser real, mas sim que ele é um símbolo do mal e do conflito que existe no mundo. E por falar em conflito, nós precisamos entender que o Leviatã também tem a ver com o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas. Esse conflito começou no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso com seus anjos. Depois ele veio para a terra e enganou Adão e Eva, trazendo o pecado e a morte para a humanidade. Desde então, ele tem tentado destruir o plano de Deus e o seu povo. O Leviatã representa as forças do mal que usam poderes humanos e políticos para perseguir a verdade e o povo de Deus. Nós podemos ver isso na história, quando impérios como o Egito, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma tentaram acabar com o povo de Deus. Nós também podemos ver isso nos dias de hoje quando vemos governos, religiões e organizações que se opõem ao Evangelho e aos princípios bíblicos. Nessa batalha cósmica, nós precisamos escolher de que lado estamos. Nós vamos ficar do lado de Deus ou do lado do Leviatã? Nós vamos seguir a verdade ou a mentira? Nós vamos nos alinhar ao propósito de Deus ou ao propósito do inimigo? Pensar sobre o Leviatã nos faz refletir sobre a nossa própria natureza e a importância de resistir às tentações egoístas. Nós não podemos deixar que o Leviatã que existe dentro de nós nos afaste de Deus e da sua vontade. Nós precisamos escolher seguir a Jesus e caminhar em direção à salvação e à vida plena. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre o Leviatã na Bíblia. Como vimos juntos, esse é um assunto muito interessante e profundo, que nos ajuda a entender melhor o plano de Deus e o conflito entre o bem e o mal. E você, já sabia tudo isso sobre o Leviatã?
comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante. Compartilhe com 2 pessoas e se inscreva no canal. Um grande abraço. Até mais.